Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta aula a gente vai resolver alguns exercícios relacionados então ao movimento ondulatório que a gente já tem tratado aí nas nossas aulas. Bem, para começar o primeiro exercício, nós temos então que as ondas transversais se deslocam a 150 metros por segundo em um fio com 80 centímetros de comprimento, submetido a uma tração de 550 newtons. Pede-se qual que é a massa do fio. Para começar a resolver o problema, a gente vai partir então da equação da velocidade da onda em uma corda. A expressão então diz que a velocidade é igual à raiz quadrada da força de tração dividido pela unidade de comprimento. Nesse caso, então, a gente vai isolar a massa por unidade de comprimento, tá? Que está relacionado aqui com o μ. E a partir daí, então, a gente pode posteriormente calcular a massa do sistema. Então, a gente vai elevar ao quadrado ambos os lados da equação. Temos, então, V quadrado é igual a força de tração dividido pela massa por unidade de comprimento. Isolando o μ, temos então que a força de tração dividida pela velocidade da onda ao quadrado. Bem, o problema forneceu para a gente todos os parâmetros, então a gente tem que a força de tração é 550 newtons, a velocidade da onda é de 150 metros por segundo, elevando ela ao quadrado. A gente vai ter então que μ vai valer 2,44 vezes 10 a menos 2 kg por metro. A massa por unidade de comprimento é dada pela relação μ é igual a massa dividido pelo comprimento do fio, ou no caso o segmento do fio que seja. O que implica então para a gente que a massa vai ser a massa por unidade de comprimento vezes o comprimento. Tá? Nesse caso em particular, μ a gente acabou de calcular, então temos que 2,44 vezes 10 a menos 2, multiplicado pelo comprimento, que é 80 centímetros, nesse caso 0,8 metros. Fazendo as contas, temos que a massa do fio então vai valer 1,96 vezes 10 a menos 2 quilos. Partindo para o segundo problema, que já é um problema relacionado então à velocidade sonora em um fluido. Bem, temos para o hélio, m, que seria a massa molar, que vale 4 vezes 10 a menos 3 quilos por mol, e gama é igual a 1,67. Qual a velocidade das ondas sonoras no hélio a 20 graus Celsius e a 50 graus Celsius? Bem, se a gente for lembrar lá da aula passada, a gente tem que a velocidade do som em um fluido, ela pode ser expressa pela equação. Velocidade é igual a raiz quadrada de gama vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes T, que é a temperatura, dividido pela massa molar. Tá? Bem, primeiro o problema pede a 20 graus Celsius, então para 20 graus Celsius a velocidade do som no hélio será raiz quadrada de 1,67, que é o gama, vezes R, que vale 8,314 joules por mol, e a gente tem aqui a temperatura 20 graus Celsius, mas lembrando que ela deve ser calculada sempre em Kelvin. Então eu estou fazendo 20 graus Celsius mais 273 para converter graus Celsius para temperatura absoluta, que é em Kelvin, dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, a gente chega então que a velocidade do som no hélio é de 1008,48 metros por segundo. A 50 graus Celsius, o raciocínio é o mesmo. Então,
a mesma expressão, 1,67 vezes 8,314 multiplicado por 50 graus mais 273 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. A gente chega então que a velocidade é de 1058,85 metros por segundo, isso a 50 graus Celsius. Bem, a gente vê ali que a temperatura influencia relativamente à velocidade do som em um gás. O terceiro problema já é relacionado com a equação de onda. Nesse caso, então, temos problema 3. Seja a função de onda y de x de t, ou seja, é uma função que depende espacialmente e temporalmente, que é igual a seno de kx menos ômega-t, que é uma expressão aqui bem semelhante do oscilador harmônico que a gente já estava habituado aí, onde v é igual a ômega k. Então esse v aqui seria então a velocidade de propagação ali da onda. Mostre por cálculos explícitos das derivadas que essa função satisfaz a equação da onda. Bem, então a gente vai pegar ali a equação da onda na forma diferencial e a partir daí então a gente vai aplicar essa função fornecida no problema para ver se ela satisfaz a equação diferencial, ou seja, derivando ela dos dois lados, o resultado final tem que ser o mesmo. Então, para satisfazer a equação de onda, tá? O lado esquerdo da equação deve ser igual ao direito. Por isso, então, a gente vai operar essa expressão aqui. Derivada segunda de y com relação a x, que é igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda de y com relação a t. Por que eu estou utilizando em particular essa relação? O problema já deixou claro para a gente uma relação que ele tinha da velocidade ali, com a velocidade angular e a constante elástica do sistema. Tá? Então, nesse caso, a gente vai então partir para calcular as derivadas ali. Primeira coisa, a gente vai calcular a derivada segunda de y com relação ao x. Ou seja, vamos fazer o lado esquerdo aqui primeiramente. Então, a derivada primeira vai ser dy dx. Eu vou substituir então meu y pela função fornecida pelo problema. Então eu tenho dx de a seno de kx menos ômega-t. Isso daqui então eu preciso aplicar a regra da cadeia, então eu derivo o seno primeiro. Então eu vou ter a cosseno de kx menos ômega-t e vou derivar aqui dentro do argumento do seno. Então vai ser a derivada de kx menos ômega-t em função de x. Quando eu realizo essa derivada aqui, isso daqui vai dar para a gente k. Então a derivada primeira de y com relação a x vai ser k vezes a cosseno de kx menos ômega-t. Bem, então a gente já calculou a derivada primeira. Agora vamos partir para a derivada segunda. Então a derivada segunda de y com relação a x vai ser a derivada primeira da derivada primeira de dy dx. Então, novamente a gente tem aqui dx daquela primeira derivada que a gente calculou, k a cosseno de kx menos ômega-t. Quando eu aplico essa derivada, novamente a gente vai ter que fazer a regra da cadeia. Então, primeiro derivo aqui com relação ao cosseno e depois o argumento desse cosseno. Então, a derivada segunda de y com relação a x vai ser menos ka seno de kx menos ômega-t, a derivada de kx menos ômega-t com relação a x. Essa derivada aqui, então, ela vai dar para a gente k
o que implica então que o resultado final da derivada segunda aqui de y com relação a x vai ser menos k ao quadrado a seno de kx menos ômega-t. Agora que a gente calculou aqui a derivada do lado esquerdo, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o lado direito. Só que agora lembrando que essa derivada agora é com relação a t. Então, derivando primeiro dy dt, temos que dy dt é a derivada de y, que é a seno de kx menos ômega-t com relação ao tempo agora. Isso daqui, então, também a gente deve aplicar a regra da cadeia. Então, primeiro derivo dependente de seno, vai dar a cosseno de kx menos ômega-t. A derivada do de dentro vai ser a derivada de kx menos ômega-t com relação ao tempo. Essa derivada aqui com relação ao tempo vai dar para a gente menos ômega. Consequentemente, a derivada primeira aqui de dy dt é menos ômega a cosseno de kx menos ômega-t. Uma vez feita a derivada primeira, agora a gente já pode resolver a derivada segunda. Então vamos derivar 2 vezes y com relação ao tempo. Tá? Nesse caso, então, a gente vai fazer a derivada em relação ao tempo da derivada de dy dt, que foi a derivada anterior que a gente acabou de calcular. E temos então que a derivada de menos ômega a cosseno de k ômega menos ômega-t em relação ao tempo. A gente deve aplicar também a regra da cadeia nesse caso. Então temos então ômega a seno de kx menos ômega-t. A gente derivou primeiramente aqui o cosseno, agora a gente vai derivar aqui a parte de dentro com relação ao tempo. Então a derivada de kx menos ômega-t com relação ao tempo. Derivando então essa parte aqui, a gente vai ter menos ômega, portanto, então, a derivada segunda de y com relação ao tempo vai ser menos ômega ao quadrado a seno de kx menos ômega-t. Bem, feito isso, então, agora a gente vai substituir essas duas derivadas encontradas na equação da onda. Então, do lado esquerdo, a gente tem menos k ao quadrado a seno de kx menos ômega-t, que é igual, no lado direito, meio de v ao quadrado, menos ômega ao quadrado a seno de kx menos ômega-t. Eu vou passar esse menos k ao quadrado aqui dividindo. Então temos que a seno de kx menos ômega-t é igual a 1 sobre v quadrado, menos ômega ao quadrado menos k ao quadrado, né? A seno de kx ômega-t. Obviamente esse sinal negativo aqui eles vão ser eliminados. Se a gente for lembrar da condição inicial que o problema deu para a gente, que a velocidade era escrito como ômega dividido por k, tá? Nesse caso, então, a velocidade ao quadrado seria ômega ao quadrado vezes k ao quadrado. Então, substituindo na relação que a gente tinha aqui anteriormente, tá? Temos então a seno de kx menos ômega-t, que vai ser igual a v quadrado dividido por v quadrado, a seno de kx menos ômega-t. Logicamente, a gente pode dividir aqui v quadrado por v quadrado, que vai dar 1. Portanto, a gente chega aqui a seno de kx menos ômega-t é igual a seno de kx de ômega-t. Portanto, então, se os dois lados das equações depois de derivada elas são iguais, a gente pode inferir então que y a seno de kx menos ômega-t é a solução da equação de onda. Então ela satisfaz aí a equação de onda devido então a essa igualdade aí dos dois lados após
elas serem derivadas. Partindo para o 4 exercício aqui, temos letra A. O módulo de Boole da água é de 2 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado. Use-o para obter a velocidade do som na água. Letra B. A velocidade do som no mercúrio é de 1410 metros por segundo. Qual o valor do módulo de Boole para o mercúrio? A densidade do mercúrio é 13,6 vezes 10 a terceira quilos por metros cúbicos. Então a gente tem um problema aqui que ele está relacionado para a gente determinar a velocidade do som em um fluido. Considerando ali a água e o mercúrio, então, que esteja na temperatura ambiente aí, que ele esteja líquido. Nesse caso, então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai partir, então, que o módulo de Boole se relacionado com a velocidade do som em um fluido pela relação. A velocidade do som é a raiz quadrada do módulo de Boole dividido pela densidade do fluido. Na letra A, então, a gente chega na seguinte relação. Bem, raiz quadrada do módulo de Boole, que foi dado no problema, que é 2 vezes 10 a nona, para o caso da água, dividido pela densidade da água. Tá? Todo mundo aí já está acostumado com a densidade da água. É aproximadamente 1000. Para ser um pouquinho mais rigoroso aqui, vamos utilizar o valor de 997 kg por metro quadrado. Mas pode ser 1000, a diferença vai ser muito pequena. Fazendo as contas, então, a gente chega que a velocidade do som na água vai ser de 1416,34 metros por segundo. Então, a gente já chegou aí na resposta da letra A. A letra B, então, ele pede para determinar o módulo de Boole, então a gente vai isolar o módulo de Boole na equação. Então, eu vou levar os dois lados ao quadrado aqui, isolar o módulo de Boole. Temos, então, que P vai ser igual a V quadrado vezes a densidade. Bem, a velocidade foi dada para a gente, que é 1410 metros por segundo. Vamos elevar ela ao quadrado. E a densidade também foi dada, que é 13,6 vezes 10 a terceira newtons por metro cúbico. Fazendo então essas contas, a gente chega então que o módulo de Boole para o mercúrio vai valer 26,44 vezes 10 a nona newtons por metro cúbico. Então é um probleminha aí também relativamente simples, é só mesmo para a gente fazer um trabalho algébrico ali, tudo bem? Então a gente encerra por aí e na próxima aí a gente volta com mais alguns exercícios resolvidos. Agradeço a vocês e até a próxima.